Ginga e nação, acho que são duas palavras fundamentais para pensar um pouco as referências desse trabalho. É um trabalho que procura refletir sobre o que eu chamo de nacionalização da capoeira, que acontece entre as décadas de 30 e o final da década de 60, né? No campo dos estudos da capoeira é um período bastante importante que já tem trabalhos interessantes e robustos, né? Então era um desafio também pensar o que esse período, revisitar esse período sobre a capoeira poderia trazer de novo, não só para o olhar em torno do fenômeno da capoeira, mas também dos fenômenos das manifestações populares no Brasil e seus processos de nacionalização. Como tem estudos que tratam sobre as questões do samba, por exemplo, sobre futebol, ou mesmo sobre a importância que manifestações religiosas como o candomblé assumem, né? Alguns vão criticar pela chamada folclorização desses fenômenos, né? Outros vão chamar atenção para a importância com que certos saberes da chamada cultura popular, eles ganham notoriedade, ganham relevância e ganham reconhecimento público, né? Um instrumento, por exemplo, que é fundamental no que a gente conhece como a capoeira, que é o berimbau, era um instrumento que ele não está necessariamente presente em outras manifestações, em outros períodos, né? que foram importantes para a capoeira, como por exemplo no século XIX no Rio de Janeiro, né? Não é conhecida a presença, por exemplo, de um instrumento como o berimbau, que é um instrumento que ganha uma relevância muito grande para caracterizar a capoeira como uma prática e como uma prática brasileira. O sentimento que qualquer brasileiro ou mesmo estrangeiro tem quando escuta um som do berimbau ou quando vê o instrumento do berimbau, muitas vezes é associado a uma ideia de nação, é associado a uma ideia de país, é associado a uma ideia de povo. Fotografia, por exemplo, Pierre Verger. Na pintura, Caribé. Na etnografia, Edson Carneiro. Na literatura, Jorge Amado, né? E mesmo isso avança um pouco até para a questão de um dos capítulos onde trata a questão da música, a importância da música da canção na capoeira, para pensar como os sons e os instrumentos que são característicos da capoeira começam a entrar em fenômenos como a bossa nova e a tropicália, né? Então, numa primeira fase, o que eu tento é trabalhar a relação entre alguns capoeiristas clássicos, né, alguns capoeiristas icônicos nas primeiras fases da capoeira da década de 30, como Samuel Querido de Deus, e a importância que ele assume nas relações com Jorge Amado e com Edson Carneiro. Então esse é um personagem que começa a aparecer tanto num saber como etnografia dos estudos afro-baianos da década de 30, que é um campo muito, muito importante que está se formando, e que vai ter a presença de outros intelectuais também, Camargo Guarnieri, enfim, enviado indo participar de um congresso afro-brasileiro na década de 30, em 1937, no lugar de Mário de Andrade, ou intelectuais estrangeiros como Ruth Landes também, como Lorenzo Turner, enfim. A Bahia está se convertendo num local, num polo importante de reflexão, né? E de referência sobre o que é a brasilidade, o que significa e o que implica isso para pensar as relações de mestiçagem, as relações raciais, né? Posteriormente, já na década de 50 e 60, me interessa pensar um outro conjunto de relações que aí é o momento mais explosivo para o qual a gente conhece a capoeira hoje, né? Que é a relação entre Mestre Pastinha, por exemplo, né? Ícone da capoeira Angola, uma das duas famosas vertentes da capoeira, como é conhecida, a capoeira Angola por um lado, a capoeira regional por outro. São dois estilos que se conformam na Bahia, né, fundamentalmente. E me interessa olhar mais de perto essa relação entre Mestre Pastinha, Jorge Amado, né? Caribé e Pierre Verger. Ele é um dos personagens que mais vai aparecer distribuído nessas diferentes formas de conhecimento. Mas também interessa pensar como os capoeiristas eles estão lidando com esses intelectuais também como intelectuais. Então interessa pensar a figura de Pastinha, por exemplo, na maneira como ele lida para construir representações e interpretações sobre a prática da capoeira e de certa maneira impô-la publicamente. Ou seja, agir praticamente, né, como um intelectual. Como que esses chamados representantes dessas manifestações populares, eles também são intelectuais que constroem parte dessa prática. Por isso que o subtítulo Ginga da Nação são os intelectuais na capoeira e os capoeiristas intelectuais, né? Como esses capoeiristas eles também foram capazes de mobilizar sua prática e também de fazer uma certa leitura desses diferentes saberes que estavam em jogo para também, como diria Pastinha, tornar a capoeira tudo aquilo que a boca come, ou seja, se alimentar e se nutrir também desses diferentes campos e saberes disciplinares.